Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, nós estamos em uma jornada com o livro do céu, estamos no volume 1, capítulo 16. Luísa deve passar por uma terrível prova, lutando contra os demônios. Então, na nossa vida, vai ter provas, vai ter muita provação. E nós temos que confiar em Deus em cada prova que nós passarmos. Assim como Luísa teve as provas para ela poder viver na vontade divina, cada ser humano vai ter uma prova também. Uma não, milhares de provas até o final da nossa vida, que nós não sabemos qual será o último dia, mas até o último dia nós vamos ter provas de que o nosso amor é somente para Deus. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu dentro de mim? Tudo foi horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes, agora ouvia, se transformar em um ódio atroz. Que pena não poder amá-lo mais. Rasgava-me a alma ao pensar naquele senhor que tinha sido tão bom comigo, e agora ver-me forçada a odiá-lo, a blasfemar como se ele fosse o mais cruel inimigo. Não podendo nem olhá-lo em suas imagens, e tendo rosários entre minhas mãos, ao beijá-los, me vinha tal ímpeto de ódio e de tanta força que fazê-lo ou cortá-los em pedaços era a mesma coisa. E às vezes eu fazia-lhe tanta resistência que minha natureza tremia da cabeça aos pés. Ó Deus, que pena amarga! E eu acredito que se no inferno não houvesse outras penas, a única dor de não poder amar a Deus tornaria o inferno mais horrível. Muitas vezes o diabo colocava diante de mim que as graças que o Senhor me havia dado eram obra de minha fantasia, e que por esse motivo poderia levar uma vida mais livre e confortável, e agora tomando isso como verdade, repreendendo-me, dizendo-me: este é o bem que ele queria? Esta é a recompensa deixá-la em minhas mãos? Em nossas mãos? Você é nossa, tudo acabou, não há mais o que esperar. E por dentro sentia-me conferindo ao Senhor tantos impulsos de aversão e de desespero, que às vezes com alguma imagem nas mãos, era tão forte o desprezo, que as quebrava. Contudo, enquanto fazia isso, chorava e as beijava, mas não sei como dizer, fui forçada a fazer isso. Quem pode dizer a minha dor, a dor da minha alma? O que Jesus vem dizer ao meu coração aqui é o que muitas vezes nós passamos. Quando nós estamos em uma prova, porque Deus vai nos colocar em prova. Deus vai provar o nosso amor, vai ver se nós realmente o amamos. E o demônio, ele vai vir com toda a sua astúcia. E ele vai querer que a gente quebre as imagens, ele vai querer que a gente destrua o que nós temos de Deus na nossa casa. Porque aí é o ódio que ele coloca no nosso coração. Mas dentro da nossa alma, Deus está sempre dizendo que nos ama. Mesmo que a gente que o rejeite, eu sei porque muitas vezes eu rejeitei o Senhor. Eu dizia, o Senhor não cuida de mim, o Senhor não gosta de mim. Quebrar imagens eu nunca quebrei, mas eu tinha um ódio muito grande dentro do meu coração, pela maneira como fui criada, pela maneira como a minha mãe e meu pai criou,
principalmente a minha mãe. A mãe batia em nós praticamente todos os dias. Se tinha um dia que nós não apanhávamos, nós dávamos glórias a Deus, porque naquele dia nós não apanhávamos. Isso era direto, era todos os filhos, todos apanhavam. Apanhava de escorrer o xixi pelas pernas, a gente apanhava muito. Então nisso a gente culpava Deus por isso. Mas aí hoje, eu com 54 anos, eu me pergunto assim, se eu não tivesse apanhado naquela época, será que eu estaria hoje querendo viver a divina vontade? Então, durante muito tempo, eu também tive muito ódio da minha mãe. Eu não gostava da minha mãe. E um dia eu pedi perdão para ela. Falei, mãe, me perdoa de todo o meu coração, todo o mal que eu te fiz. Peço perdão à senhora e perdoo a senhora. Então foi um momento de perdão. A minha mãe também pediu perdão para mim. Eu a perdoei, porque eu nunca conseguia estar perto da minha mãe, chegar perto e abraçar a minha mãe. Era muito difícil de chegar perto dela e abraçar por causa dessa fase. Então, é a fúria do inimigo que vem trazer nos nossos corações a dor, e nisso ele quer dizer que Deus não nos ama, porque nós sofremos. Mas Jesus mesmo disse: pegue a tua cruz e me siga. E ele disse para nós: estarei convosco até o fim dos tempos, até o fim dos dias. Então, até o último dia da nossa vida, Jesus ele vai estar conosco. Ele não vai nos abandonar. Mas as provas, elas vão vir. Elas vão estar no nosso dia a dia. Vai vir aquele momento da gente dizer: Senhor, eu não estou na tua vontade. Mas só de dizer isso, Senhor, eu não estou na tua vontade, você já está procurando. Você já está procurando viver a vontade de Deus. Já está com o coração aflito, pedindo para Ele. Mesmo dizendo: Senhor, eu não estou na tua vontade, você já está dizendo para Ele: me ajuda, fica comigo, me ajuda a viver a sua vontade. Então, mesmo que o inimigo venha trazer o que ele quiser trazer para a nossa vida, nós somos de Deus, nós somos criaturas de Deus. E tudo Deus permite para que a alma se alavanque, para que a alma se levante e esteja com Deus e confie em Deus, que tudo que ele traz é permissão. Deus permite que os demônios façam isso, porque é a prova para que a gente passe por ela e a glória vem depois, quando nós estivermos plenamente com Deus. Os demônios faziam festa e riam. Uns faziam barulho de um lugar, outros o faziam de outro. Alguns gritavam, outros me ensurdeciam com gritos, dizendo: Olha, você é nossa. Não nos resta mais nada que levá-la ao inferno. A alma e corpo, verá que faremos isso. Então, essas risadas, essas gritaria, essas coisas vão ser colocadas muitas vezes através de pessoas que vão vir e vão rir de nós, vão dizer: você está perdendo seu tempo lendo isso daí, você está perdendo tempo com o livro do céu, você está perdendo tempo com Deus, você está perdendo tempo com isso ou com aquilo. Então, as próprias pessoas, elas vão rir de nós. E nós vamos, como aconteceu de uma pessoa, eu fazer uma meditação, e essa pessoa, ela riu muito de mim. Só que naquela meditação, eu me senti liberta. Foi uma libertação muito grande que Jesus trouxe para a minha vida. E essa pessoa, ela foi usada pelo inimigo para rir de mim, para dizer que aquilo ali era uma piada. Só que até hoje, eu tenho certeza absoluta que foi Jesus me libertando. E que aquela pessoa, ela foi usada ao contrário. Ela achou que tinha sido usada por Jesus, mas ela não foi usada por Jesus. Ou talvez Jesus tenha até usado ela, mas para me fortalecer, para dizer assim: olha, essa pregação, essa meditação que tu fez, foi sim a tua libertação. Fui eu que te libertei naquele momento, para trazer no meu coração a grandeza dele. Ele dizendo para mim: eu estou contigo e estarei até o fim dos tempos. Então Jesus, ele não vai nos abandonar. Não importa quem venha rir de nós, quem venha falar de nós que nós estamos errados ou não, é a nossa alma que deve estar tranquila, liberta. A nossa alma tem que se libertar, porque até o último dia, até o último instante da nossa vida,
Jesus vai trazer provação, vai trazer pessoas que vai dizer para nós: cadê o teu Deus? Onde que ele está agora? Que você está aí morrendo, que você está aí com esta doença. Mas não importa. Jesus, ele permite as doenças e muitas vezes é para purificar a nossa alma. Está sendo purificada aqui na terra, para não precisar passar pelo purgatório, para ir direto para os braços de Deus, para os braços de Jesus glorioso. Isso é muito incrível que Jesus traz para nós. Às vezes me sentia puxada, ora os vestidos, ora a cadeira, onde estava ajoelhada, e a moviam, e fazendo tanto barulho que não podia rezar. Às vezes o medo era tão grande que, acreditando que me libertaria, eu me deitava na cama, porque esses escândalos aconteceram à noite, a maior parte à noite, mas lá estavam também puxando o travesseiro, os cobertores. Quem pode dizer o terror, o medo que eu sentia? É bem desse jeito que Jesus, que Luiz está dizendo aqui para nós, que nós vamos perder noites de sono, a nossa mente vai estar barulhenta, cheia de pensamentos, cheia de coisas que o encardido vai trazer para nós. Não importa se nós estamos na cama, se nós estamos numa roça carpindo, ou se nós estamos no trabalho, ou não importa onde nós estamos, se ele trazer esta barulheira toda, nós vamos clamar a Deus, nós vamos dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo, eu tenho certeza que tu estás comigo, Senhor, que esta é uma provação que o Senhor está trazendo para mim, para que eu me purifique e viva na sua vontade. Eu mesma não sabia onde estava, se na terra ou no inferno. Havia tanto medo de que eles realmente me levassem, que meus olhos não podiam se fechar para dormir. Estava como alguém que tem um inimigo cruel que jurou que vai tirar-lhe a vida a qualquer custo, e acreditava que isso aconteceria comigo assim que eu fechasse os olhos. Então parecia que era, em mim, que alguém estava colocando algo dentro dos meus olhos e era forçada a tê-los abertos para ver quando me levariam. Olha só a astúcia do inimigo. O que ele traz para nós é uma ilusão, uma ilusão muito grande na nossa vida de que nós não podemos ter sossego, que nós não podemos ter paz, que ele vai nos levar, que Deus já entregou-nos ao inferno. Se Deus criou que criou você, se Deus criou a humanidade toda, a maior obra que Deus fez foi o homem, por que que ele entregaria para o demônio? Jamais. Deus luta pelo ser humano até o fim, até o último instante. Deus vai lutar e Deus quer eu e você junto com ele. Ele jamais vai querer nos entregar para o inimigo. Jamais. Talvez eu conseguisse me opor ao que eles queriam. Então sentia meu cabelo arrepiar sobre a minha cabeça, um por um suor frio por todo o meu corpo, que penetrava até os ossos, e sentia separar meus nervos e ossos, e eles se contorciam juntos de medo. Outras vezes me sentia incitada e tais tentações de desespero e suicídio, de alguma vez tendo me encontrado perto de um poço ou de uma faca, sentia-me puxada para tirar-me ou pegar a faca e me matar. E era tanta a força que eu tinha de fazer para fugir que sentia penas de morte, e enquanto fugia, sentia que eles estavam comigo e ouvia sugerir-me que era inútil que eu viesse depois de ter cometido tantos pecados, que Deus tinha me abandonado por não ter sido fiel. Além do mais, via que havia cometido tantos ultrajes que nenhuma alma no mundo jamais cometera, que para mim não havia como esperar piedade. Para ver como a nossa mente, às vezes, ela enlouquece por causa dos pensamentos, por causa do pensar, por causa da vontade humana, por causa do achar que Deus não nos ama. É um achismo do ser humano, sem conhecer. Então, sem conhecer a Deus, como seremos fiéis a Ele? Como pensaremos diferente do que está sendo pensado aqui? Mas isso, a Luísa está dizendo, que Jesus a colocou numa prova contra os demônios. Mas no nosso dia a dia, acha que nós não temos provas
que Deus não nos prova para ver se realmente nós o amamos? Então, tudo vai ser uma prova na nossa vida, mas Deus, Ele estará conosco. Ele vai estar, mesmo que a pessoa seja a maior pecadora do mundo, mas se ela se arrepender, Deus vai salvar a alma dela. Ela vai ser purificada, vai passar pelo purgatório e ela vai ser purificada. Deus não abandona ninguém que se arrepende, mas para isso precisa do arrependimento, precisa que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Nas profundezas da minha alma, ouvia-os repetir: Como você pode viver sendo inimiga de Deus? Você sabe quem é este Deus, a quem tanto insultou, blasfemou, odiou? Ah, é esse Deus imenso que estava ao seu redor, e você, diante de seus olhos, se atreveu a ofendê-lo. Ah, perdido o Deus da sua alma? Quem lhe dará paz? Quem lhe livrará de tantos inimigos? Você vê, o próprio demônio. Ele diz que é um Deus tão grande, um Deus imenso, um Deus, né? O Deus da nossa alma. Aqui a alma não presta atenção quando ela está atribulada. A alma não presta atenção no que o inimigo vem trazer, porque o inimigo ele vem trazer a prova que Deus mandou. Então, nós temos que estar sempre atentos às provas que Deus nos manda e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou sem comer hoje, eu estou sem nada, eu não tenho nada no meu armário, mas eis-me aqui, Senhor. E quantas vezes Deus vem e nos traz? E Deus vem, às vezes, quando eu chegava do trabalho, muitas vezes, chegava em casa, andava, pegava 4 ônibus para ir para o trabalho e 4 para voltar. E ainda tinha que andar uns 40 minutos para chegar na minha casa. Chegava em casa, dentro da geladeira tinha um pote de feijão. E eu agradecia muito aquele pote de feijão para Deus e dizia: Senhor, obrigada. E era uma delícia aquele feijão. Gelado, comia, morrendo de fome. Comia maravilhosamente feliz por ter trabalhado, por ter estado num trabalho fadigante, por ter estado dentro de um ônibus fadigante também. Um não, 4, né? Que eram 4 ônibus para ir para o meu trabalho, porque era muito longe. Mas era aquele trabalho que Deus me deu. E eu fui até quando Deus quis. Então, nós nunca podemos dizer que Deus não cuida de nós, porque Ele cuida. Ele nos dá um trabalho. Ai, mas esse trabalho é longe, é fadigante. É o que tem para hoje. Amanhã pode ser diferente. Deus não vai dizer para você, ó, fique nesse trabalho fadigante. Fique nesse trabalho e vai procurando outro. E é assim que Deus nos conduz. Era tamanha a pena que não fazia nada além de chorar. Às vezes eu começava a rezar e sentia os demônios para aumentar meu tormento, vindo por cima de mim, e um me espancava, outro me espetava, e mais outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto rezava, senti meus pés sendo puxados para o solo, estes se abrir e as chamas saírem, e que eu lá me adentrava. Tal foi o horror e a dor que fiquei meio morta, tanto que para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir e me reanimar. Me fez entender que não era verdade, que eu tinha vontade de ofendê-lo, que não era verdade que eu tinha vontade de ofendê-lo, e que eu podia saber por mim mesma, pela pena amarguíssima que sentia, que o diabo era um mentiroso e que eu não deveria fazer-lhe caso, que por enquanto eu deveria ter paciência e sofrer essas aflições, e que depois a paz viria. O que Jesus está dizendo para nós? O demônio é mentiroso. Ele sempre vai mentir para nós. Então, sempre que acontecer alguma coisa na nossa vida, nós temos que ver se a nossa alma está em paz com o que está acontecendo, mesmo em meio a uma doença. Nós temos que ter paz e continuar o nosso amor por Deus, continuar a nossa vida na divina vontade e nunca, nunca se abalar, entregar para Jesus, dizer para Jesus que a nossa vida é dele. Isso acontecia de tempos em tempos, quando chegava a extremos e às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. No momento desse consolo, a minha alma se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Mas depois, quando eu estava em luta, eu voltava ao mesmo estado de antes. Eles tentavam-me,
também de modo que não recebesse a comunhão, convencendo-me de que depois de eu ter cometido tantos pecados, era atrevimento me aproximar, e que se eu me atrevesse, Jesus Cristo não viria, senão o demônio. E tantos tormentos ele havia de me dar, que me levaria à morte, mas a obediência vencia a tentação. É verdade que às vezes sofria penas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão. Mas como o confessor queria absolutamente que eu a recebesse, não podia fazer de outro modo. Eu lembro que várias vezes não a recebi. Quantas vezes nós vamos na missa e não recebemos a comunhão? Porque nós temos medo que estamos pecando. Só que se nós confessamos, se nós vamos anterior à comunhão, não pode se comungar em pecado. Se nós estamos em pecado, nós comungamos espiritualmente. Mas se nós não estamos em pecado, não tem por que não receber a comunhão. Não tem por que não receber Jesus Cristo na hóstia consagrada. É muito incrível depois que a gente recebe a comunhão. É Jesus que está correndo no nosso sangue, é Jesus que está dentro de nós. Porém, para quem vive na divina vontade, Jesus, ele não sai de nós, ele está sempre aqui. Ele está sempre nos orientando para vivermos essa vontade de Deus, para vivermos o que Deus quer de nós. Também me lembro que às vezes, enquanto rezava à noite, eles apagavam minha lâmpada. Às vezes fazia tais rugidos de dar medo, outras vezes vozes débeis, como se fossem moribundos, mas quem poderia dizer tudo o que eles faziam é impossível. Eu lembro-me que durante muito tempo eu tinha muito medo. Eu tinha medo de dormir no escuro, eu tinha medo de ir ao banheiro com a luz apagada, só com a luz do quarto acesa e ir naquela claridade que vai até o banheiro. Morria de medo. E aos poucos eu fui conversando com Jesus, fui pedindo para ele, fui rezando, e Jesus foi eliminando aquele medo. E aí, lendo tudo isso que a Luísa está colocando para nós, é o próprio encardido que ele vem trazer para nós um medo na nossa mente, para que a gente não consiga viver a vontade de Deus. Mas Deus, ele está conosco. Deus nunca vai abandonar. Por mais que a pessoa está em depressão, por mais que ela tenha muito medo, não importa a circunstância que a pessoa está vivendo. O que importa é que Jesus, ele está junto conosco, ele não nos abandona, porque ele é Deus. Ele é o criador de tudo. E ele permite que o demônio venha nos tentar, para que a gente vença. Jesus só nos quer ver vencer. Por isso que vem a tentação, para que a gente vença a tentação. É para isso que Jesus traz elas. Porque o demônio não é nada mais que criatura de Deus. Deus criou ele, só que ele se rebelou. Ele não quis servir a Deus. Então Deus permite que ele faça isso, só que ele tem um tempo determinado para acabar tudo isso. E seremos filhos legítimos de Deus, nós seres humanos. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.